Durante essa semana eu tenho visto várias publicações em redes sociais falando que a área de dados está perto do fim. Poucas vagas, muitas exigências e quase nenhum espaço para quem está começando. Será então esse o fim da área de dados? Será que o mercado já está saturado e sem espaço para novos profissionais? A bolha da área de dados de fato estourou? Será mesmo? Vamos falar sobre tudo isso nessa análise. Bora lá! Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e atualmente trabalho com análise e engenharia de dados na Europa. E galera, não é novidade para ninguém que nos últimos anos a área de dados tem crescido demais. Dentro do ramo da tecnologia, a área de dados é uma das áreas que mais cresceu, tanto no número de vagas quanto nos valores que são oferecidos. E profissionais como analistas, engenheiros e cientistas de dados, por exemplo, se tornaram peças fundamentais às empresas de todos os setores. Atualmente, empresas de todo o mundo usam dados, tanto disponíveis internamente na sua empresa, como dados na internet, seus dados de navegação, suas pesquisas na web e toda a informação que é possível coletar e armazenar para te sugerir o que ver, o que assistir, o que ler e até mesmo o que comprar. Você já deve ter pesquisado algo na internet e ao você abrir aqui a tua rede social ou algum outro site, uma propaganda daquele produto ou de algo relacionado a ele apareceu para você. Fala sério, isso acontece direto. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque a quantidade de dados disponíveis hoje é gigantesca. E quando você trabalha esses dados e transforma eles em informação, as empresas já perceberam que é muito mais lucrativo, porque agora eu posso te oferecer as coisas da tua preferência, o que tu pretende comprar, aquilo que você gosta. Internamente nas empresas, esses dados também são usados para você tomar decisões rápidas, decisões assertivas e decisões com poder estratégico muito maior. Mas então, com tudo isso de dado, a necessidade desses dados serem trabalhados, como é que pode o mercado ter saturado tão rápido? Nós vamos entender o que está acontecendo e qual que é o futuro da área de dados. Mas antes, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like e já vai comentando aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com a área de dados no futuro. Vamos lá, galera. Para a gente entender o contexto que nós estamos atualmente, é preciso nós voltarmos a alguns anos, principalmente durante o período de popularização da internet, o surgimento dos smartphones, que foi onde realmente foi possível milhares e milhares de pessoas que antes não podiam ou não queriam, por exemplo, ter um computador, conseguirem se conectar à internet e produzir dados. Junto com esse crescimento, a popularização da internet, também foram crescendo a quantidade de dados produzidos, coletados e armazenados pelas empresas, porque agora as empresas viram a necessidade também de se informatizar e informatizar os seus dados. Em 2015, foi feito um levantamento que apenas nos 2 anos anteriores já tinha produzido mais dados do que toda a história da humanidade. E com essa produção gigantesca de dados, dado para todo lado, uma grande pergunta surgiu. Temos mais dados do que nunca. Como usá-los a nosso favor? E foi aí que as vagas para a área de dados começaram a se popularizar. A demanda ia crescendo e a quantidade de profissionais capacitados era muito baixa. No meio de tudo isso, de todo esse cenário, aconteceu algo que não era esperado por ninguém e que acelerou drasticamente o rumo das coisas. Em 2019, no início da pandemia, até mesmo aquelas pessoas que tinham alguma objeção em usar a internet tiveram que se render. Afinal, não tinha opção. As empresas, por sua vez, precisavam se informatizar o quanto antes e trabalhar os dados que elas tinham para poder oferecer as coisas de maneira muito mais assertiva para os clientes. Essa mesma pandemia ela foi responsável por um salto gigantesco, tanto na produção de dados como na área de tecnologia, de uma maneira geral. Durante esse período, a área de dados começou a contratar muito, mas muito. E como já era uma área que pagava muito bem, acabou por chamar a atenção de muitas pessoas que começaram a fazer migração de carreira. Ferramentas como Power BI, termos como Machine Learning, Deep Learning,
começaram a ser escutados com muito mais frequência. E os primeiros modelos de IA começaram a se popularizar. E como tudo na vida, a área de dados é feita de ciclos. E esse foi um dos períodos em que muitos profissionais que ainda não estavam preparados acabaram sendo contratados. Muitos por falta de profissionais mais qualificados e até mesmo pela falta de orçamento das empresas. Afinal, profissionais com experiência e com maior conhecimento não eram tão baratos. As empresas também ainda não tinham uma certa maturidade para entender o que era preciso de um profissional para que ele conseguisse trabalhar aqueles dados da melhor forma. Afinal, para muitas empresas, isso ainda era novidade. Acontece que algumas pesquisas no início desse ano já apresentavam uma desaceleração na área. O G1, por exemplo, no início do ano, publicou uma matéria com o seguinte título: "É o fim da bolha? Vagas de tecnologia devem passar por uma desaceleração do salário", dizem especialistas. E isso é perfeitamente normal. Lembra que eu falei do ciclo? Então, a desaceleração é normal em qualquer área. Existe um pico de vagas e altos salários, e depois as coisas vão se estabilizando. Mas isso não quer dizer que seja o fim da área. Isso não quer dizer que os salários da área de dados são salários baixos. Muito pelo contrário. As empresas atualmente começaram a ter uma maior maturidade com relação a essa área e passaram a reconhecer bons e maus profissionais. Agora, não basta mais você ter um conhecimento básico. Saber Excel e criar uma tabela dinâmica já não é mais o suficiente pelo dinamismo e o volume de dados que agora são analisados. E muitos profissionais acabaram não acompanhando a tecnologia e rapidamente foram perdendo espaço dentro da área. E agora, as redes sociais estão inundadas de comentários que não existem mais vagas para quem está entrando na área de dados, as exigências são muitas, os salários não são os esperados, e daí surgiram diversos comentários sobre o fim da bolha. Mas a grande verdade é que a área de dados não é e nunca foi uma bolha. A área de dados é a realidade atual e é o futuro do mercado de tecnologia. Hoje, todos os modelos de IA que estão presentes aí no nosso dia a dia só são possíveis porque nós produzimos dados e porque alguém trabalhou esses dados para que a IA conseguisse processar esses modelos. Vagas existem aos montes. Eu mesmo recebo semanalmente propostas no LinkedIn, mesmo não tendo nenhuma indicação de que procuro uma nova empresa. Meu perfil não tem lá Open to Work, mas eu sempre recebo vagas para a área de dados. Então, qual que é o motivo de tanta gente desempregada ou que tenta migrar para a área e não consegue um emprego? Atualmente, as vagas exigem diversos conhecimentos, inclusive para você que está começando. Normalmente, vai encontrar vagas exigindo aí conhecimentos em SQL, ferramentas de visualização como Power BI, Click, entre outras, um pouco de Python, conceitos de ETL, modelagem de dados, e isso pode assustar e muito, principalmente quem está ou quem quer fazer ainda a migração de carreira para a área. O que acontece é que com todo esse boom da área, houve uma romantização excessiva de muitas pessoas pregando que essa área é uma área fácil, uma área com elevados salários e que não é necessário formação. E que muitas vezes um curso de 3 meses você já está pronto para entrar no mercado ganhando 5, 10, 15 mil reais, fora inúmeros absurdos que eu costumo escutar e ler aí pelas redes sociais afora. Mas a grande verdade, para quem está começando a fazer uma migração de carreira, é que o processo ele é um pouquinho mais doloroso. Muitas empresas vão te dizer não, o que é perfeitamente normal, afinal você ainda não tem experiência na área. Normalmente os salários não vão ser de cara aqueles salários que você imagina. E como eu já te falei, vão exigir muitas exigências técnicas. Mas isso, de forma nenhuma, deve ser um obstáculo para você que está começando. A área de dados ela não morreu e nem morrerá tão cedo. Inclusive, nesse mês, agora em novembro, eu vi algumas reportagens também no G1 que destacavam o crescimento e a procura de profissionais qualificados para a área de dados. Inclusive, eu vou deixar o link dessas reportagens aqui embaixo na descrição
do vídeo. E preste atenção quando eu falei profissionais qualificados, porque de fato essa é a chave. Mais do que nunca, se você quer entrar nessa área, é preciso se capacitar e acompanhar a tecnologia. Não adianta se iludir com promessas mágicas, cursos mirabolantes de 3 meses que vão te dar um retorno financeiro de 15, 20 mil reais em muito pouco tempo. Isso só vai fazer com que a sua frustração seja muito grande e você acabe desistindo da área caso não consiga o que você imagina de primeira. Seu foco aqui deve ser se especializar em alguma coisa, seja SQL, Python, Power BI, ETL, qualquer outra ferramenta de visualização, DAX, não importa. Você precisa se especializar em alguma coisa e conhecer minimamente as outras coisas que o mercado exige. Afinal, no mercado sempre vão existir vagas para bons profissionais e profissionais que gostam de resolver problemas. Outro ponto que eu acho fundamental destacar aqui é que a experiência conta muito. Então não deixa para entrar na área quando tiver um emprego dos sonhos, 100% home office, ganhando 15 mil reais, pois talvez isso nunca vá acontecer. Pega a primeira oportunidade que conseguir e vai ganhando bagagem. Coloca essa experiência no CV e se não estiver satisfeito da empresa que você está, continua se candidatando para as outras vagas. Você vai ver que vai começar a ficar mais fácil, pois agora você já tem experiência prática na área. E assim, você vai mudando de empresa, vai ganhando mais, vai tendo mais know-how para participar das entrevistas e para buscar vagas ainda melhores no mercado. O mercado da área de dados, de fato, deu uma desacelerada com relação ao início daquele ciclo, aquele boom da área de dados. Mas não foi por falta de vagas, e sim pela falta de profissionais capacitados, o que comprova que ele ainda está superaquecido e a tendência é que isso permaneça por muitos e muitos anos ainda. Transformar esse volume gigantesco de dados em informação já se comprovou mais do que necessário para as empresas. O que falta no mercado são profissionais com a maturidade para entender que, assim como outra área, é necessário qualificação. A área tem salários muito acima da média e vagas por todo o lado. Mas isso para profissionais que buscam se qualificar e acompanham as mudanças da tecnologia. E eu poderia apostar com você que com o passar do tempo a demanda vai aumentar muito, muito mesmo. E quem tiver devidamente qualificado vai ganhar muita grana dentro da área de dados. Na boa, não perde tempo reclamando. Se você quer entrar na área, tenha determinação, tenha foco. O mercado está cheio de oportunidades. Cabe a você se capacitar. E toda vida que você se candidatar para uma vaga e não der certo, ao invés de você achar que o mercado está no fim, olha para você e veja o que você pode melhorar. Como é que está seu SQL? Você consegue criar uma consulta? Você sabe a diferença de comandos no SQL? Você sabe como que funciona a execução do SQL? Você sabe fazer um join em uma query? Você consegue criar ou pelo menos entender comandos DAX um pouquinho mais complicados? Talvez alguns desses questionamentos possam fazer a diferença entre você ser ou você não ser contratado. Agora, me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer com a área de dados daqui para frente. Quais são suas perspectivas para o futuro? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Afinal, é de graça, você vai ajudar a gente demais. Até a próxima. Fui!